É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na região de Taubaté, Vale do Paraíba, e nos estúdios da TV Cidade de Taubaté, nesse estúdio que leva o nome do Guará, Augusto César Cortes Pereira, meu irmão querido. E cá entre nós, hoje, como todos os dias são especiais, nós temos uma pessoa ilustre e um grande amigo, meu professor de muitos anos, professor de sociologia, um grande teatrólogo, diretor de teatro, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Alto da Compadecida. Ganhamos muitos prêmios aqui em Taubaté, em São Paulo, Campinas, e hoje também da Academia de Taubaté, Taubatiana de Letras, pelos livros publicados, professor José Celso de Brum. É um prazer imenso estar contigo, grande mestre, professor, a quem eu sempre quis muito bem, e professor de sociologia, e que esteve à frente de vários trabalhos, entre eles o Alto da Compadecida. E no Alto da Compadecida nós ganhamos prêmios de melhor peça de teatro aqui em São Paulo, Campinas, e também eu tive o prazer de ganhar como atriz coadjuvante. É um prazer. Quero que você se apresente ao público. Tudo isso que a Valquíria falou é uma sequência de exageros. Não. Mero professor de sociologia, agradeço os elogios, mas apenas um mero professor, um ex-professor de sociologia, de aula na universidade, de aula no IDESA, mas sem toda essa importância, viu? Mas é só fazer uma pequena correção. É mais fácil dizer José Celso de Brum, mas na verdade é Celso José de Brum. Tá, muito obrigada. Celso José de Brum. Professor, nós sabemos que naquele período em que nós tínhamos aqui em Taubaté também o futebol feminino, o qual você hoje está escrevendo, fazendo no meu livro, um texto na orelha desse livro, a quem eu agradeço de coração, porque você me conheceu num período estudantil em que a nossa equipe estava atuando e havia um movimento não só do futebol, shows, né, teatro, mas também você foi o responsável pelo Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é uma peça muito famosa do Ariano Suassuna. O grande Ariano Suassuna. O grande Ariano Suassuna, que teve uma importância fundamental na história do teatro brasileiro, porque ela, de repente, deixou de olhar para aquele olhar europeu que as nossas peças tinham para a coisa local, para o nosso folclore, mais precisamente para o folclore do Nordeste. Porque o Alto da Compadecida, antes de ser uma peça, era o cordel, eram os acontecimentos que saíram no cordel, aquela coisa maravilhosa feita no Nordeste brasileiro. E o Alto da Compadecida, então, olhava com um olhar diferente para a nossa realidade, para aquilo que era autenticamente brasileiro. Então, na época, a peça já havia sido apresentada por muito tempo nos teatros de São Paulo. Nós tínhamos a peça publicada e
para fazer aquela garotada do IDESA, do antigo IDESA, se interessar pela arte e também pela coisa brasileira, é que nós escolhemos o Alto da Compadecida para ser apresentada. Foi um grande trabalho, nós tivemos a oportunidade de lidar com grandes atores, porque aqueles meninos e meninas dentro do IDESA nem imaginavam que eles eram capazes. E a peça foi muito bem interpretada, especialmente pela Valquíria, Obrigada. que fez um papel importante na peça, que embora a gente fale, parece não ter a importância que tem, a mulher do padeiro. O papel se chamava Mulher do Padeiro, que o nome da Mulher do Padeiro não era pronunciado mesmo porque não havia necessidade. E havia o padeiro, que também nunca apareceu, nunca foi dito o nome dele, e a Mulher do Padeiro. E personagens extraordinários como João Grilo, Chicó, o sacristão, que também não tem um nome específico, o padre, o bispo, enfim, papéis extraordinários, extraordinariamente bem interpretados por atores amadores, por estudantes daquele tempo, do IDESA, que trabalhavam no curso secundário, curso normal, colegial, de uma forma geral. Uma peça, uma interpretação extraordinária, e da Valquíria também, muito especificamente, ela foi premiada como atriz coadjuvante. Professor, naquela época, eu acho que não só naquela época, mas você como teatrólogo, diretor de teatro, você sempre exigiu o máximo do personagem. Então você dizia assim: vocês vão viver aquele personagem, mas vivendo. Esquece um pouquinho de ti e vive aquele personagem. Você foi, assim, um diretor muito forte e que passou essa força para toda a equipe. Pois é, Valquíria. A direção de uma peça de teatro tem que ter em vista, objetivamente, a interpretação daquele personagem dentro daqueles objetivos que o autor tem. No caso do Ariano Suassuna, ele fez uma coisa irônica, engraçada, era uma comédia. Um folclore. Embora tivesse um fundo de realista e dramático, mas de uma forma muito engraçado, irônica, sarcástica, que era o próprio das demais peças do Ariano Suassuna, que ele não escreveu apenas o Alto da Compadecida, tem muitas outras peças que ele escreveu. Nenhuma outra com o sucesso do Alto da Compadecida, que foi transformado em filmes, inclusive com uma série na TV Globo. A série da TV Globo foi reduzida para um filme que resultou da apresentação da Globo. Foi um filme de grande sucesso no Brasil, um sucesso muito merecido, porque foi interpretada por grandes atores, Lima Duarte, e inclusive a Regina Duarte é do primeiro filme. No segundo filme, pela Fernanda Montenegro, que fazia o papel da senhora. Nossa Senhora. É um filme extraordinário, os dois filmes muito bons, mas especialmente o da Globo alcançou mais o espírito, a intenção do Ariano Suassuna. Parabéns, professor. Celso Brum, tem uma outra peça que também você foi muito premiado, que é do Ovo. Este Ovo é um Galo. Este Ovo é um Galo nós apresentamos no ano seguinte, na Semana Monteiro Lobato. O Oswaldo Barbosa Guizar nos pediu, sabendo do sucesso do Alto da Compadecida, pediu para nós que nós apresentássemos na Semana Monteiro Lobato uma peça que tivesse a ver com a realidade brasileira.
E aí nós encontramos uma peça que foi, digamos assim, escrita pelo Lauro César Muniz, mas dentro daquele espírito inaugurado pelo Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida, que é uma peça chamada Este Ovo é um Galo. Também era uma comédia com um fundo dramático, e ela era, no fundo, uma peça com uma grande crítica política, que os censores da época, era a época da ditadura militar, não perceberam a intenção do Lauro César Muniz de fazer uma crítica profunda ao regime militar. Este Ovo é um Galo. Extraordinária peça também. Vale a pena para quem gosta de literatura, especialmente de teatro, vale a pena ler tanto o Alto da Compadecida como a peça do Lauro César Muniz, Este Ovo é um Galo. Muito bem. Você, como grande mestre, teatrólogo, escritor, foi convidado a escrever no livro do futebol feminino que eu escrevi, isso do que nós passamos em 1969, a Orelha, no livro, né? Foi convidado. E o porquê desse sucesso desse grupo, professor? É interessante que toda essa atividade cultural dentro do IDESA despertou nas pessoas um interesse amplo, além de estarem estudando, de serem estudantes. E a Valquíria foi uma precursora do futebol feminino. Eu não me lembro se em outro lugar do Brasil, se em outra cidade, houve futebol feminino na época. Eu não me lembro. Não vou assegurar assim com toda certeza que não houve, porque na verdade eu desconheço. Tiveram alguns grupos. Mas aqui na região, com certeza, não havia futebol feminino. Mesmo porque na época, é extraordinário dizer isso hoje, mas na época o futebol feminino foi proibido. Foi. Hoje faz um grande sucesso. As emissoras da TV, importantes emissoras, tratam de acompanhar intensamente os campeonatos, os torneios de futebol feminino. Mas na época, a época dura da ditadura militar, o futebol feminino era proibido. Foi um decreto. A Valquíria teve essa capacidade de ser uma precursora, comandando, comandando, incentivando o futebol feminino na região do Vale do Paraíba. E professor, eu vejo assim, a discriminação com a mulher, você como um grande sociólogo sabe disso, essa discriminação existiu naquela época com relação à figura feminina, existe até hoje, né? A mulher sofre, infelizmente, muitas sanções, né? Proibições. Hoje, já mais assim, tranquilo, nós já estamos enfrentando tudo e tendo apoio, né? Tanto é que na questão da agressão à mulher, que nós temos o problema do feminicídio, que é muito, hoje nós vemos em todos os lares aquela preocupação de não ter agressão contra a figura feminina. E hoje nós temos uma grande mulher que se destacou, que é Maria da Penha, que fez uma lei, né? Ela alcançou essa lei, Maria da Penha, que é de proteção às mulheres. Naquela época nós não tínhamos nada disso, então quando ocorreu o decreto, né, proibindo o futebol feminino, que foi um sucesso, nós simplesmente tivemos que parar
e fomos em busca de outros sonhos, porque na nossa vida, professor Celso, nós temos muitas escolhas, não é? E fomos em busca de outros sonhos, de outras escolhas, não é verdade? É interessante o seguinte, as pessoas, existem tipos de pessoas, personalidades. Há quem se adapte às circunstâncias, mas há pessoas que estão sempre à procura de alcançar, tentando alcançar as estrelas, caminhando sempre em direção ao futuro, ao inesperado. Essas pessoas é que, de uma certa forma, alteram o futuro, quer dizer, criam outras circunstâncias capazes de inaugurar momentos diferentes. E essa coisa extraordinária está presente em pessoas especiais que fazem parte, que constam dos livros de história. Quer dizer, nós, ao ler os livros de história, nós lemos a história de pessoas diferentes, que tentaram alcançar objetivos muito além daquelas circunstâncias momentâneas. Coisa extraordinária, que é a história do mundo, se faz através das pessoas extraordinárias. Não só, evidentemente. Eu assisti um filme muito interessante, chamado Vinhas da Ira, do melhor diretor de cinema, a meu ver, na minha opinião, que é o John Ford. E no final do filme, o filme trata de famílias pobres numa época de grandes dificuldades para os Estados Unidos, e essas famílias vão com caminhões caindo aos pedaços, uma delas que é o assunto fundamental do filme, buscando no caminho lugares para trabalhar naquelas fazendas em que participavam do plantio e das colheitas. Para sobreviver. Sobrevivência. E no final do filme, depois de todos os acontecimentos, a personagem feminina principal, que é uma senhora, uma idosa, ela fala o seguinte para o marido, que também é um senhor de bem idade. Ela diz assim: olha, os ricos, os poderosos, esses morrem, esses desaparecem. Nós é que continuamos vivendo. Nós somos o povo. Isso é extraordinário. Porque se essas pessoas extraordinárias mudam, o povo é necessário para fazer com que as coisas se realizem. Transformação. Eu lembro, Clóvis Moura foi um grande escritor também, que você sempre ouviu falar, que representou o Brasil na ONU em 1947, defendendo os direitos humanos. O grande escritor, sociólogo, professor de história na USP, ele dizia assim: Valquíria, nós estamos aqui, também foi meu professor, nós estamos aqui para um processo de transformação, de mudança e aprendizado. Então, muitos conseguem acompanhar todo esse crescimento, outros ficam alheios, mas o importante é você saber trazer daqui de dentro a essência. Então, nesse filme, eles mostram bem isso. É a essência do ser humano. O povo é gente. E é gente que nós amamos. E como diz Martin Luther King, né, darmos as mãos, porque somos todos irmãos, não é mesmo, professor? Sem dúvida. Na verdade, a integração das pessoas, aquelas pessoas mais pobres, mais desassistidas, elas serem integradas a um conjunto de justiça social é coisa fundamental.
E isto, na verdade, é um objetivo que todos os governos precisam ter, de justamente integrar as pessoas, aquelas mais distantes do progresso, integrar ao progresso, ao melhor desenvolvimento. Isso é fundamental. E desenvolver a consciência de todos, não é, professor? Exatamente. Você, como um grande professor de sociologia, teatrólogo, também da Academia Taubatiana de Letras, escritor, você sempre lidou com essa questão de despertar a consciência. Porque o ser humano muitas vezes passa pela vida sem realmente viver. Ele passa alheio a tudo, só pensando em crescer materialmente, só pelo dinheiro, e não busca aqui dentro a sua essência, que é o mais importante, que é o nosso amor incondicional. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Essa procura da essência é algo muito difícil, em que as pessoas com mais consciência procuram intensamente durante toda a vida. Não é fácil atingir esse momento existencial em que as pessoas têm a perfeita consciência do que são e do que pretendem. Não é coisa fácil. Muito mais importante do que propriamente atingir os objetivos, que às vezes é coisa muito difícil, muito mais importante é saber quais são esses objetivos. É coisa que não é fácil. Isso que você falou, que as pessoas passam pela vida sem se dar conta do que verdadeiramente é viver, isso é uma coisa que acontece com a maioria dos seres humanos, lamentavelmente. E principalmente hoje, professor, eu vejo os jovens, as crianças, eles estão assim um pouco confusos. Por quê? Nós temos a tecnologia muito adiantada, mas ao mesmo tempo nós não temos assim um preparo dessa evolução. Então, os jovens hoje, através do celular, do computador, muitas vezes eles se entregam de uma forma que acabam fugindo dos problemas. Através do celular, através do computador, não falam mais com os pais, os professores mal entendem esses alunos, não é? Esses jovens se sentem assim incompreendidos pelo mundo, porque é um mundo que está aí, um sistema que está assim massacrando os jovens, a criança, principalmente na questão da guerra. Nós temos aí, quando falamos do amor incondicional, nós temos aí pessoas inteligentes e que estão fazendo uso de armas de guerra, um destruindo o outro através de... parecem pássaros voadores, mas não são pássaros voadores, são drones que explodem aqui e ali. Então, isso é muito triste, não é, professor? A guerra é o grande câncer da humanidade. E a guerra é uma realidade não de hoje, na verdade. A guerra, ela tem milhares de anos. O ser humano faz guerra há muito tempo, não é apenas hoje. Não se trata de um acontecimento desse momento. Só que hoje a guerra destrói muito mais pela tecnologia. Quer dizer, com a tecnologia a guerra destrói muito mais. É importante dizer que os países, as grandes nações, elas têm um depósito de armas que destrói o planeta. Quer dizer, se essas bombas que estão guardadas
que estão, imagine só, guardadas, elas são capazes de destruir toda a vida. E isto é um absurdo, que fortunas que poderiam ser perfeitamente aplicadas para produzir um melhor ambiente, melhores condições de vida, são reservadas para que se guardem, para que se produzam e guardem bombas e armas capazes de destruir todo o planeta, transformar o planeta em nada. Contando isso, é algo de tal forma incompreensível, mas que acontece. Na verdade, isso está acontecendo agora. Guerra sempre houve. Com esse poder de destruição, nunca. E com esse poder de destruir toda a vida, é uma coisa absolutamente e enormemente irracional. Isto é o momento que nós vivemos. O que nós assistimos recentemente com Israel destruindo a vida. A intenção dos israelenses era destruir as possibilidades de existência daqueles 2 milhões de pessoas. Porque não era apenas um momento de jogar bomba. Não, a intenção era fazer com que essas pessoas desaparecessem, fossem embora, que fugissem. Não fosse o fato do Egito ter impedido essa fuga, eram 2 milhões de pessoas que iriam fugir para que Israel tomasse o território de Gaza, que, aliás, Israel ocupa hoje quase 2/3 do território de Gaza com as suas tropas. Isto nós assistimos. E o que fazem as nações outras? Assistem com indiferença. É um absurdo. Eu sei que nós estamos no encerramento do programa. Professor Celso, estamos quase no encerramento. Eu só queria, completar o que você falou. São povos irmãos. Povos irmãos e que estão se degladiando e que estão guerreando entre si desde a época de Cristo, não é? Sabe? Só época ali lá atrás, Salomão, sabe? Todo esse período em que os orientais estão se degladiando, isso é terrível. Valquíria, na verdade, você falou que são povos irmãos. Os israelenses não têm nada a ver com os orientais. Nada. Eles passaram 20 séculos fora do Israel. O que as Nações Unidas fizeram, a ONU, em 1945, não foi em 45, foi em 48, foi um absurdo. Eles pegaram ocidentais com todos os condicionamentos de ocidentais, mais precisamente da Europa, e colocaram lá dentro do território dos orientais, dos palestinos. Aquele território era palestino por 20 séculos. Os israelenses são, entre aspas, invasores de um território palestino. Não são irmãos. Os irmãos brigam-se entre si, mas no caso, os israelenses são europeus. Não tem nada a ver com a vida, com os costumes daquelas pessoas que moravam há 20 séculos. Nesses 20 séculos, Israel fez vida na Europa. Professor Celso, nós ficaríamos hoje o dia todo conversando contigo, trocando ideias, reflexões. Eu sei que você dá palestra na Associação Médica aqui de Taubaté, junto com o Dr. Paulo Pereira também, que é um grande escritor. Nós ficaríamos aqui hoje o dia todo, mas eu sei que você tem muitos compromissos, o nosso programa está encerrando. Eu quero agradecer de coração a esse grande mestre, grande sociólogo, teatrólogo,
grande ser humano que você é. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todos os telespectadores, a toda a equipe aqui da TV Cidade, Douglas Jefferson, o Jefferson, que é o nosso presidente da casa, a Cláudia, Daniel, André, que faz aniversário no dia de hoje, parabéns. E, caros irmãos, tudo passa. E nós esperamos que toda essa transformação realmente ocorra o que? Uma mudança para o bem de todos. Que haja aquilo que Martin Luther King sempre pregou, das pessoas darem as mãos, das pessoas se respeitarem, das pessoas terem o grande amor que vem de Deus. Obrigada a ti, obrigada a todos os amigos que estão em sintonia conosco e até o próximo programa aqui pela TV Cidade, com muita paz, muito amor no coração. Até o próximo programa, assim seja. Amém.